Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula de hoje de história. Hoje é uma quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Nós vamos trabalhar nas páginas 23 a 27. Nós vamos falar um pouco dos municípios. Então, olha só, essa cena que nós estamos vendo aqui, vocês estão percebendo que falta um pedaço, né? Alguma coisa. Então, o que que nós vamos fazer? Recortar as peças da página 159 e colar nos espaços corretos. Então, aqui a gente vê parte de um município, né? Então, tá faltando algumas figuras para completar. Nós estamos vendo alguma parte no campo, na cidade, né? Então, as cenas estão na página 159, ó. Então, vocês vão observar, né? Tem algumas que vocês podem ver, ó, plantações, aqui é um sítio, né? Ou uma fazenda, aqui também. Aqui já parece indústria, aqui já tem tipo uma prainha, pessoas andando no parque, aqui um quiosque, né, barzinhos assim na cidade, e aqui também parte da cidade, que vocês vão encaixar nessa cena aqui, onde a gente vê o município, tá? Ou parte, né, do município. Mas então, o que é o município? Vamos ver. Os municípios começam através de um grupo, né, no caso de bairros, de casas, né, no caso, desses bairros, o que que acontece? Quando vai aumentando os bairros, vira o quê? Um município. Quando o município vai ficando maior, né, vários municípios vão formando os estados, né, e depois os estados formam o quê? O país, tá? Que vocês estão até verificando aqui no mapa aqui. Então, olha lá, os bairros fazem parte de um município. Mas o que é um município? Antes de responder a essa pergunta, vamos conhecer um pouco melhor nosso país. Então, olha lá, o Brasil é o quinto maior país do mundo. Seu território tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Ó, é bem grande, né, o nosso país. A área dele é bem grande. Para facilitar a administração, ó, o que que é a administração? É o ato de administrar, ou seja, governar, organizar, né? Ele foi dividido em áreas menores ou unidades, 26 estados e o Distrito Federal. Do Distrito Federal é onde fica a capital do país, que é Brasília, né? Então, lá em Brasília fica lá o Distrito Federal, tá? Então, vamos ver. Esse mapa a gente chama de mapa político, certo? Que ele vai indicar para nós os estados aí do nosso país, ele vai mostrar a área, né? Vai limitar a área da, do Brasil, no caso, né? Então, aqui, ó, nós temos lá ó, na legenda, ó, limites internacionais, limites estaduais, tá? Então, aqui a gente ainda tá vendo mais a parte dos estados, né? E aqui no estado de São Paulo, ó, é onde está o nosso município, Sertãozinho, tá? Aqui do lado a gente vê os oceanos, né? Então, nós temos aqui os estados vizinhos de São Paulo, né? E aí, nós temos as regiões também do país e tudo mais, tá? Então, é isso que este mapa político nos mostra tudo isso, certo? Que de um município, dos bairros, municípios formam estados, estados vão formar o país. Então, vamos lá, ó. A menor unidade administrativa. Os estados também são divididos em unidades políticas e administrativas. Essas unidades são os municípios. Os municípios são as menores unidades administrativas do país. Essa parte aqui a gente não vai ver, tá? Que é o estado de Santa Catarina, que está mostrando que a gente pode ver isso pelo estado de São Paulo, mas não agora que no caso aqui, inclusive tem uma pesquisa, mas a gente não vai fazer, tá bom? A gente faz isso no presencial depois. E aí, continuando, nós temos lá a administração dos municípios.
né? Na página aqui 26 já. Então, o município é o local onde vivemos. Nele podemos encontrar parques, comércios, serviços, transportes, entre outros recursos disponíveis para os habitantes. Os municípios brasileiros são administrados por prefeitos e vereadores. Aqui nós temos o prefeito, que é o doutor Ilcinho, e alguns vereadores que fazem parte da Câmara, né, da organização, escolhidos por uma parte dos moradores em eleições que acontecem de 4 em 4 anos. Aqui mostra uma pessoa votando na urna, né? Aí você tem lá, marque um X na afirmativa correta. Os eleitores escolhem o prefeito e os vereadores que vão administrar os municípios brasileiros. Nos municípios, apenas os moradores de alguns bairros participam das eleições para prefeito e vereadores. Aqui, no caso, não são só alguns, o voto é obrigatório, né? Então, no caso, os eleitores escolhem o prefeito e os vereadores que vão administrar o município, certo? Aí depois, quanto tempo dura o mandato do prefeito e do vereador do município? Então, o tempo de cada mandato são 4 anos, tanto para o prefeito como para o vereador, tá? Como presidente, né? Senadores, deputados também. Então, vamos lá. Como é administrado o município? Para administrar um município, o prefeito eleito seleciona uma equipe de pessoas que serão responsáveis por cuidar de diferentes setores, como saúde, educação, meio ambiente, transportes, entre outros. Essas pessoas são chamadas de secretários. Como tem a Secretaria da Educação, que tem uma pessoa acima da direção, que vai organizar as escolas. Então, tem a Secretaria da Saúde, dos Transportes, né, meio ambiente, como foi citado aí, né? Então, os vereadores são responsáveis por propor leis que atendam às necessidades dos moradores do município. Os prefeitos e os vereadores são os representantes políticos dos moradores do município, tá? Então, por exemplo, falta alguma coisa no bairro, o vereador, algum morador solicita para o vereador leva até a Câmara para ver se há aprovação, né? E aí pode tornar lei, ou pode ir para beneficiar a população, né? Que é o que a gente precisa, às vezes, ficar fiscalizando, observando se tudo anda de acordo com o que a gente necessita, porque nós pagamos impostos, então isso reverte para o bem-estar de todos nós, né? Então, aqui vocês vão assinalar as frases corretas. Então, prefeito, secretário e vereadores são responsáveis pela administração dos municípios. Todos os secretários que ajudam o prefeito a administrar o município são eleitos pela população. Os vereadores propõem leis que melhoram a qualidade de vida de todos os moradores do município. Então, olha lá, quais frases daí vocês acham que estão corretas, vocês vão assinalar, tá? Então, é só ler novamente, verificar o texto e vocês assinalam para a gente, para terminar, tá bom? Boa aula, crianças. Qualquer dúvida é só chamar.